Saudações! Esse vídeo tem por objetivo ensinar o professor a jogar o Z-Reader com seus estudantes numa turma remota utilizando o Google Meet. Lembrando que para isso o professor vai precisar utilizar tanto o Z-Reader quanto o Google Meet no mesmo dispositivo móvel, seja tablet ou celular. Em primeiro lugar, certifique-se de abrir o Z-Reader com antecedência e baixar a historinha que você deseja trabalhar em sua aula remota. Em seguida, inicie sua aula no Google Meet normalmente. Com sua aula remota já devidamente iniciada, com todos os seus estudantes presentes, você vai tocar nesses 3 pontinhos do lado de baixo da tela. Em seguida, você vai escolher a opção Compartilhar tela e em seguida tocar em Iniciar compartilhamento e por fim em Iniciar agora. A partir desse momento, os seus estudantes poderão ver tudo o que se passa na tela do seu dispositivo móvel, inclusive o Z-Reader. Escolha então um joguinho Cepuz nível 1 para jogar com a sua turma virtual. O joguinho vai abrir na primeira página de um livrinho infantil. Nesse exemplo, essencialmente, lê-se que uma raposa passeava quando avistou um cacho de uvas maduras. Peça para uma das crianças ler o texto para a turma, ajudando-a se necessário. Depois disso, vá para a área de montagem de animações. Em seguida, explique para as crianças que existe uma dessas peças verdes que aciona uma animação parecida com o que foi lido, e que você precisa encaixar essa peça no primeiro espaço disponível abaixo e que precisa da ajuda das crianças. Explique também que as peças possuem palavras que podem ajudar na escolha da peça correta. Escolha então uma criança que não tenha efetuado a leitura e pergunte-lhe sobre o conteúdo da página que o colega leu. As perguntas devem girar em torno do lugar onde se passava a ação, dos personagens que estavam envolvidos e do que os personagens faziam. O professor pode ser mais específico e dar opções, se sentir que isso ajudará a criança a responder. Pode perguntar se a cena descrita se passava na cidade ou na floresta, qual era o animalzinho que estava na ação, se ele tinha visto alguma coisa interessante, se ele andava, se ele corria, se ele estava com fome, etc. Quando a criança acabar de descrever sua compreensão da página, nesse caso, o professor deve perguntar-lhe se aquilo que ela explicou tem a ver com pensamento, que é o rótulo da primeira peça verde disponível de cima para baixo. Se a criança responder que não, o professor simplesmente lê a próxima peça verde, no caso, fome, e repete a pergunta. Se a criança responder que sim, o professor toca na peça, desencadeando a animação correspondente e ajudando a criança a decidir se aquela é realmente a peça mais parecida com a página lida. Quando a peça correta for finalmente encontrada, o professor a arrasta para o primeiro espaço disponível e volta para a narrativa textual que já se encontrará na página seguinte. Esse processo se repete até que toda a história tenha sido montada. Quando as escolhas para todas as páginas da história terminarem, o professor pode discutir a história com as crianças e, se quiser, solicitar como exercício que elas joguem novamente em casa, no celular dos pais, com a ajuda deles, quando poderão avançar à fase seguinte após a leitura, que há de gravar suas vozes nos personagens. Os desenhos resultantes da gravação podem ser compartilhados com o professor ou com grupos de pais nas redes sociais. Atualmente ainda não há meios de gravar as vozes durante uma aula virtual, mas é possível que o professor ensine na própria aula virtual como as crianças devem proceder para gravar suas vozes em casa. É bem simples. Para ver a cena ser gravada, a criança toca uma vez aqui. Para gravar sua voz, toca uma vez no microfone. Para ver como ficou a cena com a sua voz, toca novamente aqui. E para ir para a próxima cena, toca aqui. Quando todo o desenho for gravado, aparecerá um botão de compartilhar para salvar o vídeo e enviá-lo para quem quiser.